Crocodilos são um dos animais mais letais do reino animal. Anualmente, inúmeros ataques de crocodilos são catalogados. E esses animais são extremamente inteligentes e ao mesmo tempo possuem uma capacidade física fora do comum. Mas um desses crocodilos ficou muito popular, justamente por ter matado cerca de 600 pessoas num período de 20 anos. E esse crocodilo ficou conhecido como Gustav, o crocodilo serial killer. Mas antes, meus amigos, deixem o like e também se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações, que deste modo vocês irão me dar um apoio gigantesco. E além disso, toda semana eu estou trazendo inúmeros conteúdos novos, beleza? Valeu! Nossa história começa com inúmeros relatos feitos por humildes moradores de Burundi, um país africano. Segundo eles, um crocodilo imenso estaria matando pessoas durante 20 anos consecutivos. Isso na beira de um lago chamado Tanganyika. Acho que é isso que se fala. E os ataques dele eram muito recorrentes. Além disso, os moradores alegavam que o mesmo tinha uma inteligência fora do comum e bolava inúmeras estratégias para não ser pego e para conseguir pegar suas vítimas. Inclusive, os moradores chegaram no nível de acreditar até mesmo que o crocodilo seria um demônio encarnado. E uma das características identificadas do tal crocodilo, que ficou conhecido como Gustav, eram que ele matava suas vítimas desenvolvendo estratégias, matando elas de uma forma, entre aspas, ritualizada, uma característica que é típica de um serial killer. Mas a popularização e jornada à caça de Gustav começa em 1987, onde as notícias relacionadas ao ataque desse escroto começaram a se popularizar, e inúmeros pesquisadores começaram a procurar pelo monstro e fazer inúmeros estudos e anotações para, quem sabe, conseguir parar com a farra da meia-noite. As principais vítimas de Gustav geralmente eram banhistas que iam tomar um bom banho, em sua maior parte crianças, e também principalmente pescadores. E obviamente que a presença de um crocodilo que matava os pescadores atrapalhava e afetava muito a situação da pequena vila. E obviamente que Gustav precisava ser detido. Os pesquisadores então, após muito trabalho, conseguiram fazer a detecção do animal. Os pesquisadores então conseguiram coletar algumas medidas, mas tudo na base do achismo, já que obviamente não chegaram perto da criatura. Gustav ultrapassava o tamanho máximo dos crocodilos comuns e aparentemente tinha cerca de 8 metros de comprimento. E, pelas estimativas, o mesmo pesaria cerca de 1 tonelada. Outra coisa que instigava era justamente a sua idade, já que, de acordo com os moradores, Gustav era muito inteligente. E justo pelo seu tamanho, os pesquisadores então chegaram à conclusão que ele seria um animal muito experiente e que provavelmente já seria bastante velho, e chegaram à conclusão de que ele teria em média 100 anos. Isso aí, o bicho é a rainha Elizabeth dos crocodilos. Mas isso logo foi desmentido pelos próprios pesquisadores, já que perceberam que seria algo muito improvável, justamente pela arcada dentária do animal que aparentava estar intacta e nada frágil. E depois a conclusão foi de que o animal teria cerca de 60 anos. Ainda tá velho. E o pior de tudo é que, ao que tudo indicava, ainda estava em fase de crescimento e não havia chegado o seu tamanho máximo. Outra coisa que os cientistas detectaram também foi justamente as cicatrizes pelo corpo de Gustav. O mesmo tinha 3 marcas de tiro, ou seja, teria sido baleado 3 vezes por caçadores e acabou saindo vivo. Agora, o destino dos caçadores em si, nós não sabemos. Talvez estivessem no buchinho dele. E também conseguiram avistar 4 cicatrizes, das quais são de origem desconhecida, mas que talvez foram feitas por conflitos com outros animais, como crocodilos e talvez até hipopótamos. Gustav era vigiado constantemente, igual Big Brother. E os pesquisadores passaram a procurar o porquê o animal curtia mais a carne humana.
já que as presas dos crocodilos, por padrão, seriam peixes, antílopes ou zebras, mas chegaram à conclusão de que essas presas eram muito ágeis, e esses bichos também não seriam suficientes para encher o bucho de Gustave. Por isso, ele priorizava outras presas, que eram maiores e ao mesmo tempo mais lentas, e justo por alimentar-se de olho gordo e mirar em presas grandes, Gustave ficava até mesmo meses sem se alimentar. Mas não é algo específico dele, já que crocodilos frequentemente conseguem ficar meses sem comer. Mas durante esse tempo, ele escolhia suas presas, como um verdadeiro assassino. Com o tempo, ele beirou as margens da vila e começou a enxergar umas picanhas nadando e pescando. Tá bom, foi mal. E começou a enxergar a população do local nadando e pescando. E ali ele decidiu então atacar um humano e percebeu então que essas presas eram fáceis, sendo em maior parte pescadores e até crianças. Gustave então adquiriu o hábito de comer as pessoas que beiravam a margem do rio. Agora a estratégia dele, pelo que diziam, era que ele justamente ia para a beira do lago e esperava que alguma pessoa ficasse por lá. Ele então usava sua cauda para atacar os moradores e matá-los por meio de sufocamento. Muito tempo se passou e Gustave continuava fazendo a festa. E no ano de 2010, o caçador francês Patrice Fay, junto de uma equipe, se encarregou de tentar capturar o réptil. O mesmo então foi até a região de Burundi. O mesmo então instalou uma armadilha feita para crocodilos brutamontes. E então esperou que Gustave acabasse caindo nela e finalmente fosse capturado. Mas no dia seguinte, quando eles foram inspecionar a armadilha, viram que o animal havia escapado e até mesmo teria destruído e afundado a gaiola. Gustave demonstrou uma inteligência imensa, justamente por ter conseguido driblar a armadilha, e isso intrigou a todos. Mas Patrice tinha a resposta na ponta da língua. Segundo ele, Gustave já teria sido vítima de um ataque e conseguiu escapar. Além disso, provavelmente presenciou inúmeros crocodilos sendo capturados, o que fez com que ele criasse uma estratégia de fuga. E seria muito improvável que isso fosse uma falha de Patrice, já que o mesmo estudou táticas e planos por 2 anos antes de tentar capturar Gustave. E obviamente que o homem não desistiu e tentou inúmeras outras vezes. Inclusive toda essa trajetória foi filmada no documentário Capturing the Killer Croc, lançado em 2014. E em uma das missões o grupo colocou uma cabra em uma das armadilhas, mas no dia seguinte a presa desapareceu, e não se sabe se ela escapou ou se o Gustave teria a capturado. Mas com o decorrer do tempo, o caçador desistiu de matar Gustave, justamente por enxergar e ver que o mesmo era uma relíquia entre a espécie. E então, o caçador optou por tentar preservar Gustave. Patrice então quis seguir os passos do crocodilo e monitorá-lo. O homem então bolou um plano e conseguiu implantar um rastreador no animal. Inclusive o próprio caçador que nomeou o crocodilo serial killer de Gustave. E agora, Gustave passaria a ser rastreado diariamente. 3 meses se passaram e durante esse período Gustave fez cerca de 17 vítimas. Patrice então acabou fazendo um cálculo básico de padaria, e então chegou à conclusão de que se o mesmo tivesse mantido um ritmo desse como média durante esses 20 anos, ele teria matado e devorado quase 600 pessoas. O caçador então também esclareceu a preferência por humanos do animal, e revelou que talvez ele nem exatamente goste do gosto da carne humana, mas que os devora por não encontrar presas que o saciem, e também acabam os enxergando como presa fácil, coisa que já era uma teoria muito forte antes. Apesar de não querer matar a criatura, Patrice percebeu que tinha que dar um fim nela para acabar com esse massacre. Ele então resolveu usar os próprios moradores de Burundi como isca. Não, sacanagem, estou brincando. Percebendo que a maior parte deles passam tempo em água, sendo a principal razão a pescaria, ele então resolveu fornecer uma dúzia de telefones celulares para que eles identificassem a localização do nosso querido Gustavão. E segundo alguns, eles viam às vezes Gustave, mas pelo visto os ataques estavam menos frequentes. E em 2015 foi o último ano em que Gustave foi de fato avistado por um dos moradores, sendo que o indivíduo alegou ter visto Gustave arrastar um búfalo adulto para as profundezas do lago. Apesar de todas as tentativas, Gustave não foi capturado, e nenhum caçador afirmou tê-lo matado, e os moradores acreditam que o mesmo ainda está vivo no lago, e talvez matando pessoas. Uma hipótese para o sumiço de Gustave é justamente o fato dele perceber que lá não era mais um lugar seguro, e ao ver que tentou ser capturado muitas vezes,
optou por colocar o rabo entre as pernas, mas mesmo assim, talvez um dia Gustave volte a cometer seus assassinatos. Então, bom, meus amigos, essa foi a história de hoje. Caso vocês tenham curtido o vídeo, já garantam sua inscrição e aquele like bonitão e ativem o sininho, show de bola? E também comentem o que vocês acham que ocorreu com Gustave, se ele morreu ou se ainda está vivo fazendo seus ataques, mas de uma forma mais discreta. Beleza? Valeu!